Face a face com Deus, de volta à casa do Pai. Capítulo 1. Quando o nome do livro foi revelado. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem o deseje além de ti. Salmo 73, 24 a 25. Em meados do ano de 2007, tive um sonho profético interessantíssimo. Estava em pronto atendimento numa igreja da minha cidade natal, em Minas Gerais, Brasil. Nela havia várias pessoas. Neste lugar fiz um exame de sangue e constatei que estava grávida. Olhei para algumas pessoas e disse: vejam, aos 42 anos eu grávida, mas é profético. Terei um varão cujo nome será Moisés, pois Moisés falava face a face com Deus. Números 12, 6, 8a. O nosso Deus vive, é Deus do impossível. Ele faz a estéril dar à luz. Gerar uma criança tipifica gerar a obra de Deus. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Salmo 113, 9. Eu disse: preciso avisar meu esposo que está na casa do meu pai, que neste caso, no sonho, a casa do meu pai tipificava estar na casa do Pai Celeste, em comunhão com ele. Acordei e fiquei a refletir sobre este sonho. Ao mesmo tempo orava pedindo discernimento ao Espírito Santo de Deus. Lembrei-me então das promessas do Pai a respeito desse terceiro livro. Este sonho proporcionou-me muito temor. Falar com Deus, face a face. Adormeci novamente e o sonho continuou. Então, pude ver descendo a rua que dava àquele pronto atendimento um anjo do Senhor. E ele trazia consigo diversos vestidos finíssimos para que eu pudesse usá-los durante a gravidez. E neste caso, é este livro. Nota: vestidos tipifica adornos, vestes de santidade e de louvor, atos de justiça. Apocalipse 19, 7 a 8. A filha do rei é toda ilustre no seu palácio, as suas vestes são de ouro tecido. Levá-lo-ão ao rei com vestes bordadas. Salmos 45, 13 e 14a. Tomei posse desta bênção, embora muitas lutas e provações, para gerar essa criança, ou seja, este livro, pela misericórdia do Pai Celeste, aqui está. Pois quanto mais o Senhor nos confia, mais Ele nos prova e nos faz passar pelo fogo da purificação. Somos passados pela moenda, e o que não presta para Deus, Ele queima. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Capítulo 2. Passado alguns dias, certa noite, embora eu tivesse deitado mais cedo, não conseguia dormir. Comecei a clamar ao Senhor em pensamento. Então fui tocada a me levantar e a andar pela casa. Senti arrepios devido a opressões. Ao identificar a razão de não ter conseguido dormir, passei a fazer oração de guerra, pedindo a cobertura do sangue de Jesus e que Deus enviasse anjos guerreiros para aquela batalha. Fiquei a questionar ao Pai o porquê da demora, pois quanto mais orava em guerra, mais arrepiava. E, já na cozinha, percebi a presença de um anjo do Senhor que se aproximou. Ele disse-me: prepara-te para ver a glória de Deus. Ele disse também que não era para eu me preocupar, pois a opressão, em forma de arrepios ruins, que eu sentia, era dada aos desesperos dos demônios territoriais da região, com a chegada da comitiva do céu. Aleluias. Passados aqueles momentos com o anjo, voltei a deitar, e mesmo assim o Espírito Santo me incomodava. Eu não estava entendendo, eu queria dormir, mas não conseguia. Então, depois de interceder por vários motivos, me rendi e falei: Senhor,
eis-me aqui. Sabe, aprendi que às vezes erramos até quando estamos orando. Muitas vezes não é a intercessão que Deus quer de nós. Talvez queira o nosso louvor, a nossa submissão, o nosso silêncio. O interessante é que somente tarde da noite, já sendo mais de meia-noite, entendi o que o Espírito Santo queria. Mais uma vez, queria se revelar a mim. Eu não havia atentado para as palavras do anjo. Prepara-te para ver a glória de Deus, pois era para aquele momento. Assim, meu espírito foi arrebatado à biblioteca do céu. Estava numa das repartições de lá, cujas prateleiras são muito altas. Percebi que em minhas pernas espirituais havia como que um suporte de ouro, no qual me erguia a uma das últimas prateleiras daquela imensa estante lateral, revestida de livros celestiais. O acesso não era fácil. Precisava de coragem e equilíbrio para pegar aquele livro. Ele estava num lugar escondido, bem adentro daquela prateleira, atrás de outros livros. Era em tons de brasas vivas. Lembrava um livro incorruptível. Quanto temor tive em tocá-lo, mas sabia que deveria. Era a permissão de Deus. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Deuteronômio 29, 29. De repente toquei. Ao tocar aquele livro, brasa viva, ele incendiou-se, refletindo tochas de fogo às nações. Em seguida, meu espírito foi envolvido nas páginas do livro e as mesmas adentraram em mim, passando a fazer parte do meu espírito. Trata-se de revelações transmitidas ao meu espírito, embora haja todo um processar das mesmas para a minha alma, e paulatinamente fui tomando conhecimento delas. Aleluias, glória a Deus. Capítulo 3. 5 anjos guardiões com chaves nas mãos. Estarei descrevendo sobre a função dos dois desses anjos guardiões. Guardião dos ares, de veste azul, guardião das águas do mar, de veste verde claro, guardião das flores, guardião das pedras preciosas, guardião do fogo. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Salmos 93, 4. Adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos ao redor. Salmo 97, 3. Teus são os céus e tua a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundastes. Salmo 89, 11. Subi ao terceiro andar de minha casa para orar, local da torre alta de vigilância, onde recebi muitas revelações dos outros 2 livros, Carta de Jesus para sua noiva, Memoráveis Arrebatamentos, e Os Segredos de Deus, Inesquecíveis Arrebatamentos. Fui às 7 horas da manhã, dado um dos propósitos com Deus, pois neste livro foram vários e diferenciados. Após buscar comunhão com o Pai Celeste e oração, tudo em nome de Jesus, em espírito eu fui sendo conduzida à sala da profecia do céu. Havia imensos rolos em linguagens celestiais fixados nas paredes. Aos poucos fui sendo atraída para dentro da sala. Lá havia uma fonte de águas quentes e no fundo uma paisagem lindíssima. Meu espírito percebia que se tratava de uma nova dimensão dos céus. Observei que o lugar era muito elevado, como o topo de um pico montanhoso que dava de encontro com a nuvem celestial. O caminho, revestido de ouro puríssimo, dava até o ápice da montanha. E lá, naquele momento, estava o trono de Deus e do Cordeiro. E em dado momento, já no colo de Deus Pai, como uma criança nos braços de seu Pai, ele apontou para a grande nuvem, e dentro dela havia diversos pontos luminosos,
brilhantes como cristais. Anjo guardião das águas do mar. Nota: os anjos recebem de Deus missões específicas. Presenciei em visão o mar se abrindo. Então, vi quando um anjo enorme colocou os pés sobre as águas e as mesmas se abriram para as laterais, formando um caminho de luz interligado ao arco celeste de Deus. O Espírito Santo falou ao meu espírito que este anjo de Deus estava presente quando o Mar Vermelho se abriu para o seu povo passar. Êxodo 14, 19 e 31. E disse-me o Senhor que este anjo guardião é indicado por ele para cuidar das águas do mar e só age mediante sua ordem. Também me falou o Espírito Santo que as pessoas, ministros do Evangelho, se alegram com sinais e operações de maravilhas. Hebreus 2, 3 e 4. E esses sinais seguirão os que creem. Marcos 16, 17a. Porém, o mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera hoje e operará eternamente. Hebreus 1, 1. Sim, assim como ordenou que o Mar Vermelho se abrisse para seu povo atravessar, pode fazer isso hoje também, literalmente. E disse-me que a noiva de Jesus tem buscado pouco dos mistérios sobrenaturais. É necessário voltar-se para Deus. Anjo guardião do fogo celeste. Este anjo é responsável para soprar sobre a terra as ondas de calor da glória visível de Deus. O seu sopro, quando em ação, e as pessoas em espírito, comunhão com Deus, sentem reações do calor vindas do trono de Deus. A presença desse anjo lança os verdadeiros adoradores ao chão e também endemoniados. Daí a necessidade de discernimento. Capítulo 4. Tubos da revelação celestial. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Salmo 73, 28. O ano de 2008 foi ano profético da revelação dos mistérios de Deus à noiva de Jesus Cristo. Muitos passaram a ter revelações profundas a partir deste ano. Pois bem, neste ano presenciei vindos do céu tubos de luzes, como uma torre de luz ligada do céu à terra. O olhar de Deus estava acima daquela torre. Ela era o refletir do foco do olhar de Deus. Aquele tubo-torre, o qual eu designarei de tubo-torre da revelação, passava pelos ares da terra, passava pelo Brasil e também pelo estado do Espírito Santo. Circulou e chegou à minha casa, na Torre Alta, um dos locais onde também recebo revelações do Espírito Santo, na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, Brasil. Antes de subir àquele lugar, já havia 2 anjos de Deus me aguardando. Eles foram autorizados por Deus para ministrarem a mim. Ao ajoelhar e orar em nome de Jesus, observei que aqueles anjos circuncidavam meu coração em espírito. Eles retiravam a película de revestimento. Em seguida, senti Jesus me abraçar. Com isso, toda a minha carne, impureza, era purificada pelo fogo divino. Meus órgãos de sentido foram tocados, recebendo adornos e sensores espirituais ligados ao comando de Deus. Quando a luz forte do tubo da revelação veio sobre mim, meus olhos espirituais podiam contemplar a magnitude da ação de Deus. O olhar tubo de Deus também pairava sobre as pessoas de vários lugares da terra que estavam em comunhão com Ele, prostradas em santidade, com a boca no pó, que significa humildade, e que diziam: Eis-me aqui, Senhor, usa-me, revela-me o teu querer. E quanto maior o número de pessoas a receberem revelações, maior
era a manifestação da glória de Deus. Aleluia! E havia ligação entre as chamas. E as mesmas se espalhavam entre as multidões de fiéis. Muitos cegos espirituais passavam a enxergar e podiam contemplar a luz do tubo da revelação. Outros discerniam os mistérios de Deus derramados, e o olhar tubo de Deus pairava sobre os seus escolhidos em prontidão. Fique ligado ao trono de Deus, Ele quer se manifestar a ti também. À medida que aumentava a quantidade de tubos torres da revelação, o Brasil era irradiado pela colisão dos tubos. Então, pessoas movidas pelo Espírito Santo rasgavam seus corações, que significa choro de arrependimento e súplica, raspavam seus cabelos, que significa ato de humildade e clamor a Deus por misericórdia e mudança de pensamento, e se adornavam para o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Salmo 24:10. À medida que aumentava a identificação da noiva de Jesus Cristo, maior era a adoração, o clamor e a salvação em grande proporção. E quanto maior era a intensidade de luz emitida, maior era o nível das revelações. Maravilhoso foi presenciar que, em dado momento de tempo, milhares de pessoas foram incendiadas pela luz celeste. Assim a terra começou a girar intensamente com esta luz. E rumo aos céus, as pessoas incendiadas eram atraídas pela glória visível de Deus. Nas nuvens podia-se ver milhares de milícias de anjos de Deus, aguardando a chegada da noiva do Rei Jesus. Era magnífico ver a noiva, a igreja fiel, adornada para o seu noivo. É inexplicável expressar a magnitude esplêndida da atitude da multidão santificada, olhando para Jesus, que estava com seu cetro de justiça estendido. A luz tanto do céu quanto da terra brilhava intensamente, e meu espírito atentamente observava e discernia. Quando ocorria a colisão das chamas, já lançadas sobre a noiva de Jesus, com as chamas do céu, a igreja fiel, noiva prudente, será arrebatada para as bodas do Cordeiro. A noiva adentrará os portões celestiais. Aleluia! Passará para as dimensões do céu. Ao ver a noiva subindo rumo ao encontro do seu noivo Jesus, meu coração palpitava de alegria. Está próximo, muito próximo o encontro da noiva com Jesus. Ah, como aguardo esse dia glorioso! Minha alma anseia pelo meu amado Rei, noivo, esposo e amigo. E você, está preparado para esse grande dia? Não limite a loucura de Deus em sua vida. 1 Coríntios 1:7, Apocalipse 19. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios 1:25. Com minha alma te desejei de noite, e com meu espírito que está dentro de mim, madrugarei e buscar-te-ei, porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendam a justiça. Isaías 26:9. Novamente o grande tubo da revelação pairava sobre a dimensão do meu quarto. Eu fui arrebatado em espírito para dentro do tubo da revelação, que dava do meu quarto até as regiões celestiais. Anjos enormes guardavam o tubo. Eram anjos trovões, como me revelara o Espírito Santo. E de repente, eu fui surpreendida ao ver que ao meu lado estava o ancião da sabedoria e do conhecimento, um dos avaliadores do avivamento, conforme relatei no último capítulo do primeiro livro, Carta de Jesus para sua noiva.
Cumprimentei o ancião e por um instante tive que parar para atender minha filha, sabendo que poderia continuar depois. Ao voltar à comunhão, agora já numa visão profética do reino de Deus, podia presenciar muita luz sobre o rolo. Meu espírito então foi girado no mover do rolo, em alta velocidade. Estávamos num lugar reservado, muito lindo, cujas paredes eram revestidas de ouro puro. O rolo sobre a mesa transparente era como chamas de fogo, e o ancião da sabedoria e do conhecimento tocou os meus olhos espirituais com as suas mãos macias, como que aveludadas. Havia no rolo aberto o mapa do Brasil, e o ancião mostrou-me uma cidade no estado do Ceará, com uma enorme tocha do avivamento. Outra foi colocada em Boa Vista, Roraima, outra no Rio Grande do Sul e outra em Vitória, no Espírito Santo. Sei que em outros lugares existem tochas de avivamento, porém para este mistério, Deus somente me revelou estes estados brasileiros até então. Vi então que os anjos posicionaram-se com as tochas. O céu sobre o Brasil clareou-se e trovões estrondosos, voz profética, podia-se ouvir. Pessoas de outras nações do mundo ouvirão e virão ao Brasil buscar abastecer-se destas tochas de avivamento. Homens e mulheres de Deus estarão profeticamente estabelecidos nesses lugares citados, escolhidos pelo Espírito Santo como portuários espirituais do avivamento, sendo também nomeado pelo Espírito Santo Porto Seguro, Bahia, Brasil, embora num contexto específico, dado que esta região é considerada o útero do Brasil, local onde nasceu a nação brasileira. E grandes coisas Deus tem feito e ainda fará neste lugar, onde o portal do avivamento já está aberto. Aleluias! Logo após presenciei em espírito multidões de santos estrategicamente colocados nas fronteiras do Brasil, realizando atos proféticos como tomada de territórios para o Senhor. Josué 6, Juízes 7, 19, 25, Ezequiel 5. Troca de turno dos anjos, de 12 em 12 horas, 6 em 6 horas, 3 em 3 horas, sendo que o horário de 12 e 0 horas é troca de grande escalão, alta hierarquia. A importância de orar no mesmo horário para um propósito específico. Exemplo: Jacó lutou com o anjo até o amanhecer. Gênesis 32, 22, 31. Daniel orou e desde o primeiro dia foi ouvida a sua oração. Daniel 10. A parábola da viúva persistente. Lucas 18, 1, 8. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscarem, me acharão. Provérbios 8, 17. A torre tubo da revelação novamente estava direcionada sob a dimensão de minha casa, de forma circular e aberta, de maneira que eu podia contemplar os andares na parte de dentro da torre. Dali eu presenciava bandeiras específicas às nações. Aprendi com o Espírito Santo de Deus que podemos ser levados por Ele em espírito às nações, juntamente com seus anjos, em missões específicas de conquistas para o reino dos céus. Entendi que precisamos pedir a Deus que nos apresente aos seus anjos específicos para as diversas batalhas e conquistas. Deus convoca os seus escolhidos, aqueles que se prontificam a guerrear em espírito por vidas. Isaías 6. A conquista acontece primeiro no reino do espírito, para depois acontecer no físico. Exemplo: Elias, 1 Reis 18, 11, 12, Filipe, Atos 8, 25 a 40, Paulo, 1 Coríntios 5, 3, Eliseu, 2 Reis 5, 26. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem,
como se existissem. Romanos 4, versículo 17b. Direcionados pelo Espírito Santo, podemos interceder, por exemplo, por uma pessoa que está na Inglaterra e em espírito guerrearmos juntamente com os anjos do Senhor por ela. Podemos ver através dos dons espirituais, visões, sonhos e revelações, o proceder da batalha espiritual e profética, ou seja, o nosso espírito pode ser trasladado a qualquer lugar da terra com a permissão do Espírito Santo em nome de Jesus. Leia Atos 8, 38 a 40. Eu discerni que orações com propósitos exclusivos são de suma importância. Isso porque existem escalas de anjos para horários determinados e missões pré-estabelecidas. Os anjos escalados para cada período levam os pedidos de oração ao céu. Atentos, nos ministram e trazem-nos as respostas liberadas por Deus em nome de Jesus. Ou seja, os anjos apontados para aqueles momentos atentam-se para os propósitos dos cristãos. Por exercerem missões pré-anunciadas, eles não sabem de tudo o que acontece conosco. Por isso são importantes as orações com propósitos em horários definidos, pois os anjos aprendem com a noiva de Jesus, a igreja. Veja 1 Pedro 1, 12. Observação. Certa vez, enquanto orava, eu e meu esposo mais um pequeno grupo, notei a presença de um anjo que se posicionou atrás de meu esposo. Então o Espírito Santo falou-me que aquele anjo era o anjo da circuncisão e que eu havia enviado até nós para circuncidar os corações dos presentes. Deuteronômio 10, 16, Jeremias 4, 4. Circuncidai-vos para o Senhor, tirai os prepúcios do vosso coração. Foi tremenda aquela situação, pois assim que relatei a presença daquele anjo da circuncisão, que veio com o intuito de circuncidar os corações, o meu esposo caiu imediatamente ao chão. Então, relatei ao grupo que Deus havia me mostrado o anjo atrás do meu esposo. Aquele meu ver foi tão inesperado que as pessoas assustaram. E o interessante é que por dias anteriores eu fui ministrar a palavra de Deus em uma igreja no estado de Minas Gerais e uma irmã, ela fez menção à presença desse anjo da circuncisão dentro da igreja. E naquele momento eu pedi ao Senhor que liberasse aquele anjo para andar comigo. E para minha surpresa, aconteceu esse mover inesperado enquanto orávamos. Atualmente, os homens eles não precisam circuncidar-se como no Velho Testamento, como relata em Gênesis 17, versículo 9 ao 14, pois Jesus Cristo, ele é a nova aliança. Então essa circuncisão, ela acontece espiritualmente, simbolizando a pureza de coração. A palavra do Senhor diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Portanto, circuncidar o coração significa retirar a impureza, abolindo toda a natureza carnal. A circuncisão espiritual simboliza uma nova identidade em Cristo Jesus. Significa que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, uma nova criatura. Leia Filipenses 3:3, Levítico 26:41, Ezequiel 44:7, Efésios 2:11-18, Romanos 3:20 e Romanos 6:3-4. Para cada conquista no mundo espiritual, Deus constitui os seus anjos com seus exércitos caracterizados. Por exemplo, Daniel, desde o primeiro dia que começou a orar, Deus liberou o anjo, vestido de linho, com a resposta, porém houve batalha nos céus por 21 dias, sendo necessária a vinda do arcanjo Miguel para guerrear
a fim de que a resposta chegasse a Daniel. Veja Daniel 10. Portanto, para melhor compreensão desta revelação, se o pedido de oração for, por exemplo, uma causa na justiça, pedir a Deus em nome de Jesus que libere os anjos da justiça. Se for na área da saúde, pedir que Ele envie anjos da cura, anjos do avivamento com tochas de fogo para avivar a obra, anjos guerreiros e outros. Exemplo, Juízes 6, 11 e 12, Josué 5, 13 a 15, 2 Crônicas 32, 21 a 23, Atos 12, 11. Deus enviou até mim 4 anjos para que eu pudesse descrever a respeito dos anjos que estavam instituídos para me acompanhar naquele dia. Isso não quer dizer que estarão sempre, pois depende da missão estipulada por Deus. Estes 4 anjos, líderes de exércitos de vigilância e proteção, foram encarregados em 4 horários diferentes. Às 6 horas da manhã daquele dia, eu vi um anjo cavaleiro muito veloz. Às 12 horas, um anjo de pequena estatura, porém veloz, com face de leão. Às 15 horas, estava um anjo de vestes azul claro, cujo nome Jesus me falou, porém discerni que não devo revelar. Ele é responsável por protocolos, pela administração da paz e outras funções. E às 0 hora, um arcanjo labareda de fogo, hábil em manejar suas armas diversas, de grandes efeitos à distância. Leia 1 Coríntios 4, 1 a 5. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus.